grande para a gente. Mas eu penso, não tenho conhecimento profundo, mas eu penso que sofre pressão por vaga também. E nessa pressão por vaga nos dá um relatório que sugere, mas que muitas vezes, por dentro, sabe que poderia ficar um pouco mais. Talvez os atos infracionais equiparados à hediondo e cuja gravidade do fato tenha sido sentida pelo julgador durante toda a instrução, você possa mudar o período de reavaliação. Em vez de você reavaliar a cada 6 meses, a reavaliação seria no prazo mínimo de 1 ano. Dá uma margem maior para o juiz trabalhar isso. Porque os 6 meses, você está tratando todo mundo como se fosse igual. É igual no sentido de ser menor, mas não é igual no sentido da periculosidade, muitas vezes. E aí, aplicar o princípio da concretude na área da infância, talvez fosse o ideal. Sabe aquela mentira que contam pra gente que cada caso é um caso? Pois bem, talvez na área da infância a gente tenha que fazer valer isso. Porque o julgador, ele tem que ter um pouco maior, uma margem um pouco maior para falar assim, esse caso é de uma gravidade tamanha, esse garoto ele tem uma violência e ele tem uma revolta tamanha, 6 meses não dá não. Eu posso ter 6 meses apenas para me dar um balanço. Mas ele terá uma reavaliação em 1 ano, 1 ano e meio, dá um prazo maior de margem para o juiz trabalhar e a equipe técnica ter uma maior liberdade para poder trabalhar. Pronto, agora eu tenho um prazo mais elástico para trabalhar sem que fique nas minhas costas aqui falando, olha a pressão por vaga, hein? Bota esse menino para a SEMI. Na SEMI eu tenho vaga e na internação eu não tenho. Então, isso é uma ponderação que eu faço, uma observação minha. Aumento do número de atos infracionais e cada vez mais graves. Aumentou o número de crime, aumenta proporcionalmente o número de ato infracional. Então, isso para mim não é um argumento para baixar a maioridade penal, a imputabilidade para 16. Se pode votar, já pode ser responsabilizado. Na boa. Botar o voto aos 16 anos foi mera política. Politicagem. Né? Demagogia. Tem um monte de gente com 16 anos. Talvez agora no movimento das ruas eles queiram tirar o seu título por uma maior consciência. Mas falar que pode votar, já pode ser responsabilizado é bobagem, é falácia. Isso é coisa para político, não é para quem trabalha com direito. Se pode ser emancipado, já pode ser tratado como adulto para fins de responsabilização penal. A emancipação é um instituto puramente civil. E se os pais mesmo concordassem que o filho aos 16 já seria maior, já seria capaz, melhor assim colocando, mais técnico, você teria um sem número de emancipações. Os pais não se arvoram nisso. Não. A emancipação voluntária, pelo uso do poder familiar, tem sido feita só em casos em que realmente os pais vão precisar que o filho já seja emancipado. Porque eles querem o filho ali até os 18. É tipo assim, o pai vai ter que trabalhar fora do país e o filho vai ter que assinar algumas coisas aqui relacionadas à sua escola, etc, enfim. Então, para dar uma maior margem, emancipa com 17, por aí. Fora isso, não. E mais, por um monte de coisa, a capacidade civil não basta. Porque se for assim, se for para você colocar tudo na base dos 16 já pode votar, então vamos baixar a capacidade para 16. Então, com 16 já pode ser um vereador, né? Pelo que faz, pode ser vereador aos 16, desculpe, mas eu estou com a classe política por aqui. Já pode ser, então não precisamos ter uma idade diferente para ser presidente, 35. Para dirigir, mesmo emancipado, não pode, graças a Deus, mas tem um projeto de um demagogo lá em Brasília, querendo permitir que emancipado já possa aos 16 anos usar uma arma chamada carro. Com 18 já é um problema, com 16 piora a situação. Então você tem várias faixas etárias distintas para vários atos cuja maturidade e racionalidade seja distinta.